Olá, pessoal. A gente vai continuar aí as aulas sobre reforma agrária, agora com a nossa segunda aula, né? Continuamos aí com a presença da professora Júlia. Esse vídeo, por alguns problemas técnicos, né, vai ser dividido em dois, mas nós vamos juntá-los depois, beleza? Então, hoje a gente vai, com a ajuda da professora, falar um pouco da política agrícola e também alguns conceitos importantes da reforma agrária. Obrigada, professor, mais uma vez pelo convite aqui de participar da aula. A nossa aula 1, né, a gente trouxe, então, uma evolução do conceito histórico sobre a reforma agrária, e nessa aula a gente começa efetivamente a falar sobre, né, o tema central aqui. Eu trouxe para a gente começar dois conceitos que estão na lei, né? Um trata especificamente da reforma agrária e o outro sobre a política agrícola. Então, a lei define a reforma agrária como um conjunto de medidas, né, que tem por finalidade promover uma melhor distribuição de terra, né? Essa palavra é importante, distribuição de terras, né? Que é o objetivo da reforma agrária. E tudo isso para quê? Para atender a uma justiça social e aumento da produtividade, porque como a gente lembra, né, a terra para atender a sua função social, ela tem que ser produtiva. Então, por isso que é esse aumento da produtividade. E como política agrícola, a gente tem aqui um conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, com finalidade do quê? Né? De orientar as atividades agropecuárias. E exemplo disso eu trouxe aqui, que é garantindo empregos e conciliando, né, tudo isto, todo esse processo, a questão da industrialização do país. Eu acho que cabe um adendo aí, falar de uma forma mais resumida em relação à reforma agrária, num contexto mais legislativo, né? A gente pode dividir o seu processo em três, né? Como se fosse o primeiro da desapropriação das terras, né? Relacionadas a tudo que já foi dito durante a aula da questão da função social. Depois, você indeniza, né, aqueles proprietários, obviamente, o Estado indeniza aqueles proprietários, para depois redistribuir, né, essas terras em lotes, obviamente, lotes menores, a famílias, a pessoas, né, físicas, que estão numa determinada lista do INCRA que a gente vai falar depois. Mas, basicamente, esse é o processo básico aí da reforma agrária aqui no país. Aqui, então, agora a gente fala sobre o que a reforma agrária, ela proporciona, né? Quais são os efeitos dela? Primeiro aqui, desconcentração e democratização da estrutura fundiária. Esse daqui é um dos objetivos, vamos dizer, principais da reforma agrária, né? Que é essa questão do acesso à terra, aquelas famílias, né? Aqueles pequenos produtores rurais. Produção de alimentos básicos, geração de ocupação e de renda, que são resultados justamente de se proporcionar esse acesso à terra, o combate à fome e à miséria. Sim. E também desculpa interromper, essa questão da geração de ocupação e renda, combate à fome e à miséria, são questões positivas para essas pessoas mais, né, mais carentes, né, para os assentados, e também aí logo em seguida a gente vai ver a questão da interiorização dos serviços públicos básicos, né? Então, acho que é importante a gente comentar um pouco, porque você ter mais pessoas no campo, e aí já a gente faz um link aí com o próximo fator, que é a redução da migração campo-cidade, ou seja, as pessoas saindo do campo para a cidade, vai haver uma diminuição, ou seja, você está fazendo com que as pessoas permaneçam no campo, ou até mesmo algumas que estão em uma situação aí de miséria, muitas vezes na cidade, voltem para o campo e tenham aí uma vida mais aí tranquila, vamos dizer assim. Então, a interiorização é importante porque você vai ter mais gente no campo. Então, você precisa oferecer a essas pessoas serviços básicos, como de saúde, como de educação. Então, você vai ter as escolas rurais, postos de saúde mais localizados próximo ali à zona rural, atendimentos, né, mais constantes ali. Então, também é importante nesse contexto
do ambiente rural do interior do nosso país, né? Exatamente, muito bem colocado. Então, dando prosseguimento aqui, a gente tem a promoção da cidadania e da justiça social, que, como visto anteriormente, né, é uma das finalidades também da reforma agrária. A diversificação do comércio e dos serviços no meio rural. E, por fim, a democratização das estruturas de poder. Aqui eu trouxe uma pesquisa, né, feita pelo IBGE, que é o Censo Agro de 2017. É o mais recente que a gente tem sobre esse assunto, foi o último censo que fez, né? Aqui nesse gráfico aqui que a gente tem sobre os grupos de área e o percentual de estabelecimentos, a gente tem uma noção maior de quais são as propriedades que o Brasil tem em hectares, né? Quais são as extensões dela e quais estabelecimentos representam elas, né? A gente vê aqui que na terceira linha, quando fala de 50 a 100 hectares, isso já é considerado uma propriedade de muita extensão, né? Porque, não sei se eu estou falando certo, mas 50 hectares, ele equivale praticamente 70 campos de futebol, eles falam, né? Então, é muita coisa. No próximo slide aqui, eu trouxe um resumo, basicamente, dessa pesquisa que eles fizeram. E aqui fala que desses 50 propriedades rurais com 50 hectares, elas representam 81,3% do total de estabelecimentos agropecuários. E em termos de números, né, isso representa 4,1 milhões de propriedades rurais. Com relação às 10 mil hectares, né, muito maior do que a de 50, elas representam 0,04% das propriedades rurais e ocupam aí 51,8 milhões de hectares. Então, é para a gente ter noção quão grandes são essas propriedades mesmo, né? Não, a gente observa que é importante sempre destacar, né, que a quantidade de pequenas propriedades é muito maior, né, do que grandes propriedades, porém, quando a gente soma as extensões, né, a área em si, a gente observa que há um contraponto aí, né? Então, existem alguns dados que mostram isso, né, que metade da área do nosso território nacional está nas mãos de menos de 1% da população. Então, a gente vê que há um problema aí nesse contexto. Quando a gente fala do latifúndio e minifúndio, né, só para dar uma ressaltada em cima de conceitos, né, obviamente o latifúndio a gente fala das grandes extensões, né, de terra. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala do plantation, né, a gente fala de monocultura, grandes produções de soja, de milho, de cana, também a pecuária, né, pecuária de corte, leiteira. Quando a gente fala de minifúndio, obviamente, áreas bem menores, né, geralmente destinada à agricultura familiar, agricultura de subsistência, né, produção ali para consumo próprio. E existem alguns valores, né, porém eles variam muito, né, então não cabe aqui falar minifúndio é tanto, latifúndio é tanto, varia de acordo ali com a região, onde aquela terra está, né. Por isso existem os módulos rurais. Os módulos rurais servem para isso, é uma unidade de medida, como se fosse uma unidade de medida mesmo. E ele varia, né? Sempre dou o exemplo aí, né? Por exemplo, a gente tem lá em Olambra, né? Um município que é conhecido, produção de flores e tal. Você não precisa de uma grande área para produzir muitas flores. Então, você tem um retorno financeiro numa pequena área, que é cultural daquela região, né? É comum daquela região. É um dos ganhos ali daquela população, é ali em torno daquele produto que dá para ser produzido numa pequena área. Então, o módulo rural, naquele sentido, ele vai ser menor. Às vezes pode ser de 10 hectares, 15 hectares, 5 hectares, né? Então, o módulo rural representa aí 10 hectares, por exemplo. Já lá no Mato Grosso, quando a gente tem predominantemente
uma produção de soja ou mesmo uma pecuária de corte, a gente precisa de uma área muito maior para essa produção, para ter um retorno financeiro. Então, o módulo rural naquela região vai ser de 60, de 80 hectares, cada módulo rural. Então, o minifúndio, ele se mistura nesse contexto, né? Então, por exemplo, um módulo rural seria ali um minifúndio, mas em Olambra é de um tamanho, né? E lá no Mato Grosso é de um outro tamanho. Então, só para esclarecer mais ou menos nessa questão dos conceitos, basicamente, né? Bem, pessoal, nesse próximo slide aqui a gente vê dois gráficos, né? À esquerda a gente vê um gráfico sobre área desapropriada para fins de reforma agrária, e a gente vê que ela está distribuída aí anualmente, né? Lá do ano de 94 até o ano de 2018, quando foi realizada essa pesquisa. E à direita a gente tem um gráfico sobre a área utilizada, né? Que foi realmente utilizada para assentamentos do programa da reforma agrária, também seguindo os mesmos anos, né? De 94 até 2018. E a gente pode observar que nesses dois gráficos, né, é interessante que a gente passou por diferentes espectros, né, de governança no nosso país. Passamos por governo de centro, centro-esquerda, de esquerda, governo de direita. Então a gente vê, dá para ter um cenário melhor para a gente entender um pouco como funciona isso, né? Então a gente observa que no ano de 94 foi o boom, né, onde foi mais desapropriado áreas aí. E depois, obviamente, foi diminuindo. Até o ano de 99 ainda teve um número interessante, mas a partir do ano 2000, mesmo com governos de esquerdas que tradicionalmente defendem mais essa bandeira, teve uma queda considerável, né? E aí, já a partir do ano de 2015, onde não teve nenhuma desapropriação de terra, e 2016, 2017, 2018, a gente vem numa queda aí, a gente vem em números bem pequenos, né? Números pífios relacionados a essa desapropriação de área. E já na direita, com áreas que realmente foram utilizadas para os assentamentos, né? Novamente o ano de 94 aí, já no governo Itamar, já no governo Fernando Henrique Cardoso, houve esse boom, né? Não se tinha essa discussão de reforma agrária durante a ditadura toda, então passou-se depois da Constituição de 88 ter essa ideia mais geral, mais assim social nessa questão. Então veio crescendo, depois veio diminuindo e assim houve variações. Já no ano de 2005 a gente teve novamente um número interessante, já no governo de esquerda, e depois foi decaindo esse número, chegando até em 2018, onde houve um número aí um pouco maior do que nos anos anteriores, mas ainda assim pequeno em comparação aos anos anteriores, aos primeiros anos dessa pesquisa, né? Professora Júlia, tem algum comentário sobre isso? Eu só queria fazer uma observação que eu achei interessante aqui. Se a gente pegar a soma, né, das áreas desapropriadas para fins de reforma agrária de 2016, 2017, 2018, né, e 2015, elas não batem o ano de 2014, né? Então, assim, Sim. é uma queda muito acentuada que a gente verifica realmente. Não, realmente, bem observado. É uma queda, assim, considerável, né? Esses últimos 4 anos, a partir de 2015, né? Já no finalzinho do governo Dilma, pegou o Temer e depois aqui parou, né? Basicamente no governo Temer, a gente teve um número bem abaixo aí do esperado, né? E depois, esse ano não houve essa pesquisa, mas a gente já observa que também serão números pequenos, né? São governos que realmente não têm essa bandeira, né, da reforma agrária, inclusive não estavam no plano de governo do governo eleito, esse debate, essa questão da reforma agrária. Aqui a gente já vê um gráfico sobre os cortes, né, no orçamento da reforma agrária, de uma maneira mais resumida. Aí a gente observa que 2012 até o ano de 2019, aí já num recorte um pouco mais recente, né, a gente também observa uma queda, né, nos anos em relação ao orçamento da reforma agrária, né, o dinheiro destinado à reforma agrária. Então a gente observa um cenário não tão ideal, não tão positivo para a reforma agrária, né? E por fim a gente tem um outro gráfico bastante interessante aí, que traz algumas questões importantes relacionadas, né, direto ou indiretamente à reforma agrária em si, né? Então, por exemplo, a gente tem obtenção de imóveis rurais para a criação de assentamentos, né?
assistência técnica para a agricultura familiar. Isso é importantíssimo, né, nessa questão da reforma agrária para os assentados, né? Muitas vezes a gente tem pessoas aí semi-analfabetas ou analfabetas que têm uma dificuldade ali com a lida, então é importante também não só você dar a terra, mas também você dar condições para que aquela pessoa possa produzir. Desenvolvimento de assentamentos rurais, aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é o PAA, que é um programa do governo, né, que visa a compra de produtos produzidos pelos assentados, né, que é uma forma de fomento para que eles consigam se desenvolver, consigam permanecer no campo, né. Então, o governo visa a aquisição desses alimentos da reforma dos assentados. E a gente observa que do ano de 2014 até o ano de 2019, todos os fatores, sem exceção, foram reduzidos, né? Foram caindo aí, tanto na assistência, tanto na obtenção de imóveis rurais, tanto no desenvolvimento de assentamentos rurais, tanto na aquisição de alimentos. Então, a gente vê um cenário não muito favorável à questão dos assentamentos e da reforma, né? Professora, quer fazer algum comentário sobre esse gráfico? Não, o que eu queria reforçar é o que o professor já comentou, que não basta a gente dar a terra, né? Aquelas pequenas famílias, aqueles pequenos agricultores. O governo ele tem que fornecer meios para incentivar e proporcionar as famílias lá. Tem que dar meios para eles continuarem nessa terra, para eles produzirem, enfim. Perfeito. E a gente chega aqui no INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é interessante a gente comentar um pouco, passar brevemente sobre, né, que é uma autarquia federal da administração pública, foi criada aí no ano de 70, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, né, manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e administrar as terras públicas da União. Basicamente, quando a gente fala de desapropriação de terras, a gente está desapropriando de alguém, né? A gente está indenizando, está ressarcindo essa terra e depois a gente vai redistribuir. Então, a gente vai redistribuir para quem, né? Quem que decide isso? Então, é o INCRA que tem lá uma lista com as pessoas que estão cumprindo todos os requisitos para receber essas terras redistribuídas. Então, o INCRA é responsável por isso, é responsável por terras indígenas também, mas de uma maneira geral, é o INCRA e a autarquia responsável por realizar a redistribuição de terra, por realizar aí a reforma agrária. E também é importante para a gente finalizar, falar dos movimentos sociais que estão relacionados, né? Movimento social, de uma maneira geral, é uma expressão técnica, né? Que designa a ação coletiva de setores da sociedade e organizações sociais para defesa ou promoção também no âmbito das relações de classes, né? Tem alguns objetivos e interesses, tanto de transformação quanto de preservação da ordem estabelecida na sociedade. Os principais movimentos estão relacionados aí, basicamente, à luta por terra, por teto, defesa dos índios, negros, das mulheres, das minorias, de uma maneira geral. E, obviamente, quando a gente fala de movimento social referente à reforma agrária, a gente lembra basicamente o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e que é o principal aí, é o cerne da reforma agrária no Brasil, o movimento mais conhecido e que vem passando nesses últimos anos principalmente por algumas conceituações erradas, né, equivocadas, um pouco por causa desse novo governo, enfim, algumas questões que não são bem estabelecidas sobre o movimento, né? Mas, basicamente, esse movimento social, ele é como se fosse um fiscalizador, né? E aqui eu coloquei para a gente comentar um pouco, ele entende que o governo não faz essa fiscalização dessas propriedades que não estão adequadas. Então, ele basicamente vai nessas propriedades e fala, olha, aqui não está adequado, olha, aqui está acontecendo tal coisa, olha, aqui tem que ser desapropriado. Então, basicamente, esse movimento é nesse contexto de fiscalização, né? Então, ele vai para ver se realmente está sendo cumprida a função social daquela terra, que entende que o governo não consegue acompanhar e muitas vezes
quem é responsável por desapropriar essas terras são os principais interessados em manter essas terras como são, né? E então eles procuram, né, terras que estão aí para especulação, né? Ou seja, você valorizar aquela terra, deixar ela parada ali, você não faz nada, você não produz, deixa aquela terra improdutiva só para ela aumentar de preço, para no futuro você comercializar. Então, o movimento vem nesse aspecto, né? Quando tem essa questão de invasão, né? Quando eles geralmente entram nessas terras, é porque tem alguma questão da função social não sendo cumprida, né? E o movimento em si, ele tem vários pontos positivos, né? Não necessariamente ele é 100% positivo, efetivo e é perfeito. Obviamente tem algumas incongruências, tem alguns defeitos, mas também tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, ele é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, por exemplo. É um dos maiores produtores de orgânicos no Brasil, né? Então, ele traz alguns pontos interessantes para o Brasil, para o nosso país. Ele tem uma produção sustentável, né? Ele cuida do meio ambiente e produz ao mesmo tempo, né? Então, a gente observa que existem pontos positivos para os movimentos sociais relacionados à reforma agrária, beleza? Queria agradecer aí a atenção de todos, passar a palavra para a professora Júlia, quiser comentar alguma coisa ou só finalizar essa aula, fica à vontade, professora. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite do professor João Paulo. Espero que a gente tenha ajudado vocês a compreender melhor esse tema, que é tão importante nos vestibulares, sobretudo no Enem, né, que é o grande foco do cursinho. E desejar aí uma boa sorte, que a gente ainda se encontra numa terceira aula, que nós vamos trazer algumas questões de vestibular sobre esse tema. Vai ser muito interessante. Perfeito, bem lembrado pelo professor. A gente termina agora a segunda aula e a gente finaliza essa questão da reforma agrária trazendo algumas questões que vocês vão ver na prática, né, nos vestibulares e também no Enem. Até mais, pessoal. Até mais.